É de facto uma enorme honra ter Vossa Excelência connosco numa conferência conjunta do Tribunal de Contas Europeu com o Tribunal de Contas Português. Símbolo de uma União Europeia tão decisiva para o equilíbrio mundial de poderes, como para causas essenciais, desde os direitos humanos ao clima, e que corresponde a uma opção esmagadora dos cidadãos portugueses. Em Vossa Excelência, Sr. Presidente Klaus-Heiner Lehne, saúdo uma instituição fundamental na arquitetura europeia, instituição essa, aliás, longa e brilhantemente presidida por um português, o Sr. Conselheiro Vítor Caldeira. Bem, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, cumprimento na pessoa de Vossa Excelência todos os senhores conselheiros e os que estão presentes e nos acompanham por via digital, e felicito vivamente pela iniciativa e pelo sucesso desta conferência sobre a gestão, o controlo e a responsabilidade do contexto dos fundos europeus, que contou, como sabe, com o meu apoio desde a sua concepção. É um sinal mais da independência, do rigor e da qualidade do Tribunal de Contas, agora também sob a presidência de Vossa Excelência, Sr. Conselheiro José Tavares, que é um tribunal que constitui um pilar essencial no nosso Estado de Direito Democrático. Excelências, avizinha-se o termo da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Espera-se para a reunião de amanhã e depois de amanhã a aprovação pelo Conselho Europeu dos primeiros planos nacionais de recuperação e resiliência. Entre eles, encontra-se o português, de resto, o primeiro a ter sido apresentado em Bruxelas. Neste quadro, há algumas realidades para as quais importa chamar a atenção dos portugueses. Primeira, estamos a viver a transição que marca o caminho para o fim da pandemia e a urgência da reconstrução económica e social. Segunda, a reconstrução económica deverá ser mais do que remendar aquilo que a pandemia fez perder ou suspender ou adiar. Deve ser pensar mais fundo e mais longe. Por isso durará anos. E neles, 2022 e 2023 serão decisivos, por assinalarem boa parte do arranque. Terceira, a reconstrução social será mais lenta do que a reconstrução económica. Sobrará, muito provavelmente, para além de 2023. Quarta, a reconstrução económica e social envolverá a criação de condições para se inverter a tendência desta última década com 7 anos de crises e os derradeiros 20 anos de genérico afastamento da Europa. Quinta, essa reconstrução económica e social terá como instrumentos relevantes o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência até 2026 e os fundos europeus anuais disponíveis até 2027, mas também os orçamentos do Estado no seu todo, nesse período, e, sobretudo, o dinamismo das pessoas, das famílias e das empresas como chave de um novo tempo económico e social. Sexta, a reconstrução económica e social exigirá estabilidade política e, por isso, não poderá ser atingida, para não dizer esvaziada, por qualquer crise que surja no seu percurso, como orçamento rejeitado, eleições antecipadas ou vicissitudes de governação ou relacionamento institucional. Sétima, apesar de úteis mecanismos preventivos, boa parte dos fundos europeus tem prazos muito curtos de utilização
e não usada é definitivamente perdida. Oitava, todos os fundos europeus têm de ser eficazes e eficientemente aproveitados, o que significa bem geridos, geridos com transparência, geridos com responsabilização evidente e rápida daqueles que violarem a Constituição, a lei, o direito europeu ou as exigências do dever de boa administração. E, não menos do que todos esses parâmetros, a ética e a integridade, que são o oposto da má gestão, da fraude e da corrupção. Numa palavra, no final, todos os envolvidos em decisão e execução dos fundos terão de apresentar contas. Nona, o controle e a responsabilização pelo uso dos fundos europeus é incumbência de entidades europeias, como o Tribunal de Contas Europeu, além de outras instâncias executivas como a Comissão, e nacionais. E nestas de várias, desde a Assembleia da República no plano político, aos tribunais e neles, entre outros, em particular, o Tribunal de Contas. Mas também instituições de inspeção, fiscalização e monitorização já existentes ou agora criadas expressamente para o Plano de Recuperação e Resiliência. Décima, importa que quem quer que fiscalize ou de novo vá fiscalizar, atue em tempo, sem prejudicar a intervenção dos demais controlos, antes com eles se conjugando e, por isso mesmo, sem dano para todos os portugueses. Excelências, a tarefa que vamos ter entre mãos não é nada fácil. É mesmo muito complexa e trabalhosa. Os portugueses de nós esperam, mais ainda do que no passado, até porque os fundos europeus são mais e a necessidade aperta. Esperam que não desperdicemos esta oportunidade. Esperam que ambicionemos ao máximo e não ao mínimo ou ao médio. Esperam que o máximo tenha visão de médio e longo prazo. Esperam que não percamos tempo assim deitando fora dinheiro. Esperam que os controlos atuem atempadamente para detectarem e corrigirem o que tem de ser corrigido e que seja visível o efeito desses controlos aos olhos de todos os portugueses. O Tribunal de Contas está consciente da sua missão e por isso organizou as jornadas de ontem e de hoje. Elas próprias, às claras, com transparência e determinação. Que não hesite em fazer o que tem de fazer. Que conjugue esforços com outros controlos e entidades que os exercem. Que intervenha a tempo. Que seja exemplo sempre, agrade ou desagrade a quem quer que seja. É o que os portugueses lhe pedem. É o que eu lhe peço como Presidente da República, sabendo de antemão que corresponderá a tão elevadas expectativas. Nos próximos anos, ou damos o salto que merecemos, ou nos resignamos ao fado da perda desse futuro. Cabe aos que governam mostrar a capacidade para levar a bom porto esta missão. Cabe aos que se opõem criar alternativa ou alternativas. Cabe aos que controlam a governação, na sua legalidade e boa administração, assegurar o adequado controle. Cabe aos portugueses dizerem pelo seu voto em 2023 o que pensam e o que querem acerca do uso da oportunidade a não desperdiçar, sendo certo que vão a tempo de escolher continuar o mesmo caminho ou fazer caminho com alterações de 2024 em diante.
Cabe ao Presidente da República garantir que nenhum precalço de percurso até 2023, isto é, nenhuma crise política ou institucional, prejudique esta oportunidade, afetando de forma decisiva o seu aproveitamento. Já basta o que resta de pandemia, mais as crises económica e social e a encruzilhada vivida na Europa e no mundo. Tiremos o maior proveito nacional possível destes 2 anos e já agora do segundo semestre de 2021. Tudo façamos para que corra bem este desafio decisivo. Tudo façamos para que nos seja possível obter o efeito legitimamente expectável dos fundos europeus, assim superando a crise, potenciando o crescimento económico e o emprego e, muito em especial, construindo melhores condições de vida para os portugueses. Ao fim e ao cabo, são eles, os portugueses, a razão principal do empenhamento cívico de todos aqueles que servem a causa pública servindo Portugal.